E a prefeitura está fazendo tudo o que pode para proteger a nossa cidade. Mas nós vamos vencer a Covid juntos. Nós também temos nos preocupado com aquelas empresas aqui de Niterói. Então, da mesma forma que nós estamos lutando pela vida, nós estamos lutando também para proteger a economia de Niterói. Menos de um mês após a determinação do toque de recolher e da restrição de horários, a cidade de Niterói divulga novas medidas. Comércio, academias, escolas, tudo fechado de novo. Por que nenhuma das medidas está resolvendo a situação? Um novo lockdown é a melhor solução? Esse é o tema do Plantão da Tarde de hoje. Eu sou Amanda Ribeiro. E eu sou Flávio Oliveira. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Niterói perdeu 4.600 postos de trabalho em 2020. Mesmo com a recuperação de 3.835 empregos após o retorno das atividades comerciais, o número não foi o suficiente para compensar as 8.461 demissões registradas nos 7 primeiros meses do ano passado. Cerca de um ano após a imposição de medidas mais rígidas na cidade, um novo fechamento do comércio foi anunciado. Flávio, como dizia Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. A partir desta sexta-feira, dia 26, novas restrições entram em vigor. Somente serviços considerados essenciais estão autorizados a funcionar até o dia 4 de abril. Segundo a Prefeitura, a medida é a escolha adotada para conter o avanço do vírus na cidade. O retorno da restrição provocou revolta entre comerciantes e lojistas da cidade. O fechamento das atividades, mais uma vez em um período inferior a 12 meses, preocupa o Sindicato dos Lojistas do Comércio do município de Niterói, o Sindilojas. De acordo com o presidente do sindicato, Charbel Tawil, abre aspas, com esse fechamento, empresas locais não terão nem como pagar os salários dos seus funcionários já no próximo dia 5. Fecha aspas. Ouvimos os lojistas, empresários e comerciantes da cidade. E o questionamento é unânime. Por que um novo fechamento irá funcionar desta vez, se não resolveu antes? Marcelo Esteves é dono de uma rede de lojas de produtos naturais em Niterói. E para ele, a adoção de medidas mais duras não irá resolver a situação. Pelo contrário. É impossível não se sensibilizar com a morte de milhares de pessoas. Eu seria capaz de manter minha loja fechada durante 1, 2 meses, fazer dívidas, tudo, se isso realmente resolvesse o problema e salvasse vidas. Só que na realidade é muito mais uma questão política. A preocupação ao que me dá a entender, é muito mais de beneficiar A ou B governo, de derrubar A ou B governante, do que exatamente consertar o problema. Se realmente criasse um lockdown verdadeiro, fechando banco, lotérica, loja que vende bolo, porque fica funcionando, porque o alvará está como padaria, e reúne um monte de gente para tomar cafezinho, comer bolo e bater papo. Todo mundo sem máscara, porque é impossível comer um bolo de máscara. Ou seja, bancos funcionando. Aí o pobre do camelô, que tem lá uma dívida para pagar, a dívida está vencendo, porque o banco está aberto. Ele faz o quê? Ele fica em casa, aí não paga, aí acumula, suja o nome, faz o quê? Ninguém pensa nisso. É muito fácil sentar no escritório, no ar-condicionado, no gabinete com reuniões, dali sai com o carro com o motorista, vai para as mansões que são bancadas pelo dinheiro público e ficar lá sentadinho, tomando um monte de decisão, achando que está abafando, porque está mostrando para a imprensa, porque tem interesse em virar governador. Então, de verdade, para mim isso tudo é uma hipocrisia. A última coisa que eles estão preocupados é com a saúde da população. Eles estão preocupados com muita coisa, agora não com a saúde da população. Nenhuma decisão deles é pautada nisso. É pautada no dinheiro, no jogo de interesses e na vontade política de fazer o que interessa a si próprio. Para mim, nada vai adiantar. Vão ser 10 dias jogados fora, vão prejudicar, vai fechar a loja, vai perder empregos, vai perder a economia e no final a doença vai continuar no mesmo patamar, porque só a vacina vai poder diminuir isso. Nada vai mudar. São apenas mais 10 dias jogados fora de um país, nada mais, porque na verdade é um lockdown regional, mas que todo um está imitando o outro, porque na verdade, além de tudo, são pessoas incapazes de traçar o próprio plano. A única coisa que faz é um imitar o plano que o outro fez. Nada vai mudar. Para Charbel Tawil, as restrições não são resolvidas devido à falta de fiscalização da prefeitura. De acordo com ele, para que as medidas impostas pela administração municipal sejam cumpridas, é necessário diálogo com os setores. Vamos ouvir o presidente do Sindilojas. Em primeiro lugar, a imensa maioria dos comerciantes está cumprindo rigorosamente todos os seus protocolos sanitários.
Então, um primeiro aspecto que nos chama a atenção é a questão das prioridades. A Prefeitura prefere fechar o comércio do que ampliar a fiscalização, reprimindo esses abusos, né? E que abusos seriam esses? As barcas, os ônibus circulando com frotas reduzidas, se abarrotando de passageiros, supermercados, salvo algumas exceções, estão funcionando sem respeitar a lotação de consumidores, e alguns lugares, até mesmo de alguns determinados bares, que também estão que são pouquíssimos, com a sua ocupação extrapolada. Só aí a Prefeitura já teria a grande oportunidade de reduzir o contágio da Covid-19. Um outro aspecto que, mais uma vez, tomou medidas sem consultar os representantes do comércio, que são os maiores geradores de empregos e recolhedores de impostos desta cidade. Assim, ele cria dificuldades necessárias que podem implicar nada mais, nada menos do que quase 20 mil empregos na cidade de Niterói, que será uma verdadeira legião de desempregados. Mas não porque os empresários queiram, mas simplesmente porque não tem mais como pagá-los, né? O Sindlojas, então, está cobrando aos prefeitos que nos ouça para que a gente possa ajudar nas próximas medidas. Durante esta semana, o Sindlojas enviou algumas reivindicações à Prefeitura. Entre elas estão 120 dias de prazo de pagamento de cada parcela do IPTU de 2021, parcelamento do IPTU de 2020, proibição do corte de água e luz, prazo de 120 dias para o pagamento da cota do ISS e reabertura do projeto Empresa Cidadã para as empresas que não entraram na primeira fase, além da abertura das lojas que vendem chocolates para a Páscoa. Amanda, entre as medidas solicitadas até esta sexta-feira, a Prefeitura atendeu algumas delas. Os comércios que vendem chocolates para a Páscoa estão autorizados a funcionar, mas somente com esquema de delivery e retirada na loja, e para vendas exclusivamente desses produtos. E houve também um adiamento de imposto sobre serviços, o temido ISS, de maio e abril, que poderá ser pago aí em março e janeiro do ano que vem e sem juros. Alguns programas também foram renovados, como a Empresa Cidadã, que ajuda micro e pequenas empresas do município com recursos para o pagamento de até 9 funcionários, e o Supera Mais, onde a Prefeitura captou recursos do mercado financeiro e disponibilizou para que as empresas que precisem façam empréstimos sem ter que pagar juros. Acontece que as restrições não incomodaram somente os trabalhadores das atividades consideradas não essenciais. Por exemplo, a Rayane Almeida, que é bancária, acredita que as medidas não diminuem o risco de contaminação pelo vírus e ela explica. Eu acho que um lockdown funcionaria se fosse efetivamente um lockdown, né? Se houvesse um confinamento, se todos os comércios fechassem. Mas sendo assim, alguns comércios e serviços essenciais funcionando e em horários reduzidos, eu acho que é pior, porque você leva todos os clientes a irem ao banco, por exemplo, num horário específico. Eu acho que isso não inibe a propagação do vírus. Acho que muito pelo contrário, né? Conversamos com infectologistas para entender a necessidade das restrições e quais medidas deveriam ser tomadas. O infectologista José Posa alerta para um possível colapso na saúde, caso as restrições não sejam seguidas e fiscalizadas. O que a gente está tendo de problema agora é que muitas pessoas estão se infectando ao mesmo tempo, então os cuidados de saúde estão um pouco mais complicados por conta de escassez de profissional, de leito, de recurso. Então, a ideia de aprofundar o isolamento é justamente evitar a circulação das pessoas. E isso é fundamental nesse momento para dar uma aliviada nessa sobrecarga do sistema de saúde, que na verdade já é crônica, não é de agora, só que agora você ainda tem essa chegada de paciente grave com Covid. O infectologista e epidemiologista Bruno Scarpellini acredita que a solução para o problema é um lockdown total e a vacinação em massa, mas tudo precisa ser feito de maneira correta. A única coisa que resolveria o Brasil seria um lockdown verdadeiro e uma vacinação em massa, porque a vacinação em massa sozinha não vai resolver. Se a gente fizer um lockdown curto, de 30 a 45 dias, com vacinação 24 horas, 7 dias da semana, ou seja, uns 5 milhões de pessoas por dia, em 40 dias a gente resolve o problema do Brasil, né? Mas para isso precisa fazer um lockdown verdadeiro, né? Com a fiscalização rigorosa, assim como foi feito em Portugal, Alemanha, Inglaterra, e vacinação ao mesmo tempo. Lógico que um lockdown não é simplesmente fechar tudo e dane-se o povo, não.
precisa ser orquestrado com vários setores da economia, é um risco compartilhado. Então, os aluguéis não são cobrados, luz não é cobrado, telefone não é cobrado, água não é cobrado, escola não é cobrada, ou seja, telefonia não é cobrado. É um grande risco compartilhado, e as pessoas que não poderiam parar e que vão parar recebem uma ajuda durante 45, 60 dias do governo, né, para que a gente atinja o objetivo. Mas também não adianta fazer lockdown se não tiver vacinas, né? Então, na verdade, hoje a gente sofre de um efeito dominó e de um grande risco de castelo de cartas, que é tudo desmoronar ao mesmo tempo, que na verdade é um processo das decisões que foram tomadas aí no último ano. O efeito dominó mencionado pelo Bruno também foi citado pelo José Posa. Para ele, a demora do Brasil no investimento da vacina foi determinante para chegarmos novamente à situação atual. Será que se o Brasil tivesse seguido as medidas de outros países, precisaríamos passar novamente por isso? O que parece é que a doença foi subestimada pela população e pelos governantes. A reflexão que fica é: o que vamos fazer daqui para frente para que as coisas mudem? O que devemos cobrar das autoridades para que, assim como nos outros países, a população possa fazer o isolamento seguro e com todos os direitos garantidos? Quantos lockdowns e restrições vamos precisar atravessar para termos uma sociedade mais consciente? O Plantão da Tarde fica por aqui. Todas as medidas restritivas da cidade e do estado você encontra no nosso portal pelo www.plantãoemfoco.com.br. Obrigada pela atenção e se cuide. Eu sou Amanda Ribeiro. E eu sou Flávio Oliveira. Esse programa contou com sonoplastia de Vitor Soares, edição de Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify e agora também pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Plantão em Foco.